Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e na aula de hoje nós vamos ver sobre quadriláteros. Bom, quadriláteros são figuras planas que possuem quatro lados e, consequentemente, quatro ângulos internos. Um dos exemplos que a gente pode ver de um quadrilátero é nessa pipa. Ela tem quatro lados e, consequentemente, ela tem quatro ângulos internos. Esse ângulo, esse ângulo e esse outro ângulo aqui, tudo bem? Então elas precisam ser figuras planas e terem quatro lados, tudo bem? Isso são quadriláteros. Bom, a primeira propriedade que a gente pode observar de quadriláteros é sobre a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, que a gente vai denotar por SI, S de soma e de internos, de um quadrilátero é sempre 360 graus, tudo bem? Bom, para a gente conseguir ver isso, considerando um quadrilátero ABCD dessa forma, a gente tem, se a gente dividir ele aqui ao meio, passando uma diagonal, esse segmento BD, nós vamos ter seis ângulos, A, F, B e C, E, D. Se nós somarmos todos esses ângulos, a gente vai ter a soma dos ângulos internos desse quadrilátero. Bom, como a gente dividiu esse quadrilátero ao meio, a gente tem dois triângulos. Nós temos o triângulo ABD e o triângulo BCD. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui nesse primeiro triângulo, eu sei que A mais B mais C vale 180 graus. E eu sei que nesse segundo triângulo, eu sei que C mais D mais E também é 180 graus. Se eu somar essas duas equações aqui, então eu vou ter que A mais B mais F mais C mais D mais E é igual a 180 graus mais 180 graus, que é 360 graus. Ou seja, aqui do lado esquerdo nós temos a soma dos ângulos internos do quadrilátero ABCD. Então a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360 graus, que era o que queríamos provar. Tudo bem? Bom, nós podemos classificar os quadriláteros da seguinte maneira, né, tendo alguns nomes importantes para a gente seguir aí. O primeiro quadrilátero importante é o quadrado. O quadrado é um quadrilátero que possui os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Então, se eu tenho um quadrilátero, né, uma figura plana de quatro lados, onde os quatro lados são iguais e os quatro ângulos são iguais, nós vamos chamar esse quadrilátero de quadrado. O retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos iguais, né? E, consequentemente, retos. Né? Pelo teorema, a gente viu que a soma dos ângulos internos é 360 graus. Se todos são iguais, né? Então a gente vai ter x mais x mais x mais x igual a 360 graus. Então 4x é 360 graus. Então x é 360 graus dividido por 4, que dá 90. E 90 graus é um ângulo reto. Tudo bem? Então um retângulo precisa ter todos os ângulos iguais, ou seja, todos os ângulos retos. O losango é o quadrilátero que possui todos os lados iguais, tudo bem? E o paralelogramo é o quadrilátero que possui os quatro lados paralelos, 2 a 2, né? Então a gente tem dois lados paralelos e os outros dois lados paralelos. Isso é um paralelogramo. E aqui nessa figura, a gente tem só um esquema dizendo o seguinte, né? A gente está dizendo que todo quadrado é um retângulo, né? Que lembrem, um quadrado ele tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais. Se ele tem todos os ângulos iguais, ele também é um retângulo. Se ele tem todos os lados iguais, ele é um losango. E aqui a gente está dizendo que todo quadrado, todo retângulo e todo losango é um paralelogramo, né? Porque ele tem lados paralelos 2 a 2, né? Tanto o retângulo, quanto o losango, quanto o quadrado, todos eles possuem essa propriedade. Então, esses três também são paralelogramos. E todos eles são quadriláteros, né? São figuras planas de quatro lados. Tudo bem? Bom, aqui um exemplo para a gente observar isso. Ele pede para assinalar os seguintes itens e depois somar a quantidade dos itens que são verdadeiros. Então, vamos lá. O primeiro item ele diz: o quadrado é, ao mesmo tempo, losango e retângulo, né? A gente sabe que isso é verdadeiro, né? Que o quadrado ele possui os quatro lados iguais, ou seja, ele também é um losango, e ele possui os quatro ângulos iguais, então ele também é um retângulo. Então é verdadeiro. No item 2, ele diz: o retângulo, o losango e o quadrado são paralelogramos, né? Paralelogramos
é uma figura que precisa ter lados paralelos 2 a 2. E a gente sabe que tanto o retângulo, quanto o losango, quanto o quadrado, todos eles têm lados paralelos 2 a 2. Então também é correta. Ele diz no item 4, todo retângulo é um quadrado. Isso é falso, né? O retângulo precisa ter apenas os 4 ângulos iguais. O quadrado precisa ter os 4 ângulos iguais, ok? Mas também precisa ter os 4 lados iguais. Então, não é verdade isso. No item 8 ele diz, todo quadrado é um retângulo, né? Que está escrito errado, perdão. Então, ó, todo quadrado é um retângulo. Verdadeiro, né? Todo quadrado possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Então, o quadrado é um retângulo também. Então, o 8 seria verdadeiro. Aí, 1 mais o 2 mais o 8, que são as verdadeiras, nos dá soma 11, tudo bem? Bom, aqui nesse item nós temos algumas propriedades, né, e algumas informações sobre paralelogramos. Ele diz que paralelogramos, como vimos, são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos, né? Então a gente tem o AD paralelo a BC e a gente tem AB paralelo a CD. E, além disso, a gente consegue algumas características, né? A princípio, antes da gente ver essas características, essas propriedades, nós temos alguns elementos, né? A gente tem que AC é a diagonal, assim como o BD também é diagonal. A gente chama de AD de base, assim como o BC. E EF, que é a distância entre os lados paralelos, a gente chama de distância entre as bases, tudo bem? Ou altura, né? E aí, as propriedades que a gente tem de paralelogramo são as seguintes. A primeira diz que os lados paralelos de um paralelogramo são congruentes, são iguais. Então, ó, AB aqui é igual a CD, AD é igual a BC. Né? Os lados paralelos são congruentes, têm medidas iguais. Ele diz, a segunda propriedade, que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, ó, o ângulo alfa vai ser igual ao ângulo delta, e aqui o ângulo beta vai ser igual ao ângulo gama. Tudo bem? A propriedade 3 diz o seguinte, que ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Então, ó, ângulos adjacentes. Então, ó, o alfa com o gama ou o alfa com o beta, já que o beta e o gama são iguais, se eu somar o alfa com o beta, eles são suplementares, ou seja, a soma tem que dar 180 graus. Se eu somar o alfa com o gama, tem que dar 180 graus. A mesma coisa aqui, o delta com o gama, ou o delta com o beta. Né? A soma deles tem que ser 180 graus, tudo bem? A propriedade 4 diz que as diagonais de um paralelogramo se interceptam em seus pontos médios. Então, ó, se a gente pegar essa diagonal AC e a diagonal BD, elas vão se interceptar em O. E aí O é o ponto médio tanto do segmento AC quanto do segmento BD. Ou seja, esse segmento aqui, AO, tem a mesma medida do segmento AC. O segmento BO tem a mesma medida do segmento OD. Tudo bem? E a quinta e última propriedade, ele diz que a diagonal de um paralelogramo divide esse paralelogramo em 2 triângulos congruentes, 2 triângulos exatamente iguais. Então, ó, esse triângulo ABD é congruente ao triângulo BCD. Tudo bem? E aí, ó, só a gente voltar aqui naquele diagrama para a gente observar uma coisinha, a gente viu algumas propriedades sobre paralelogramos. Mas observem que tanto quadrados, quanto retângulos, quanto losangos são paralelogramos. Então, essas 5 propriedades valem também para quadrados, retângulos e losangos, tudo bem? Que é a observação que está feita aqui. Né? Como todo retângulo, losango e quadrado são paralelogramos, essas propriedades também são válidas para eles, ok? Bom, um exemplo que a gente tem aqui diz o seguinte. O paralelogramo a seguir tem lados AD e AB com medidas 10 centímetros e 5 centímetros, respectivamente. Sabendo que o segmento de A até E mede 3 centímetros, determine a altura EB, que está tracejada aqui. Bom, para a gente observar isso, ó, ele deu que a medida de AB é 5 centímetros. Ele deu que a medida de AE é 3 centímetros. Então, com isso, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. Né? Porque a altura sempre faz 90 graus, como indicado aqui na figura. Como eu quero descobrir a medida de EB, eu vou chamá-la de x.
E aí a gente consegue usar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. E aí a gente sabe que 3 ao quadrado mais x ao quadrado tem que dar 5 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Passando 9 subtraindo, 25 menos 9 dá 16. X, então, é a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, essa altura EB mede 4 centímetros. Tudo bem? Né? E esse é aquele primeiro triângulo pitagórico que a gente conhece, o 3, 4, 5. Tudo bem? Bom, no segundo exemplo ele diz: em um losango, cujas diagonais medem 6 metros e 8 metros, a distância em metros entre dois lados paralelos é uma dessas opções. Bom, o que a gente precisa observar? O losango ele tem lados 2 a 2 paralelos, como desenhado aqui na figura. Ele quer saber a distância em metro de dois lados paralelos, né? Que é essa linha aqui, ó. A distância entre dois lados é sempre um segmento que faz 90 graus com ambos os lados. Então precisa fazer 90 graus aqui e 90 graus aqui. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou calcular a área desse triângulo que está aqui, de duas maneiras diferentes para conseguir achar esse pedacinho aqui que eu chamei de H. E aí, então, a distância entre esses dois lados paralelos vai ser duas vezes esse Hzinho, porque essa medida aqui é exatamente essa medida que tem aqui, porque esses dois triângulos são congruentes, tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Ele diz que as diagonais medem 6 metros e 8 metros. Mas lembra lá das propriedades de paralelogramos que as diagonais se interceptam nos seus pontos médios. Então eu sei que esse tamanho aqui é metade de 8 e esse tamanho aqui eu sei que é metade de 6. Então, esse triângulo aqui, ó, os catetos medem 3 metros e 4 metros, tudo bem? E aí, fazendo Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa, né? Se aqui é 3, aqui é 4, a gente sabe que a hipotenusa é 5, igual ao exemplo anterior. E aí a gente consegue calcular a área desse triângulo de duas maneiras diferentes. A área desse triângulo pode ser, como aqui é retângulo, né? Esse triângulo, é a base vezes a altura, que seria 3 vezes 4, dividido por 2. E aí 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 dá 6. Então eu sei que a área desse triângulo é 6. Mas eu também posso calcular a área desse triângulo usando a base como sendo a hipotenusa. Então eu sei que 5, que é a hipotenusa, vezes o h, dividido por 2, também tem que dar 6, que é a área que a gente já calculou. Então, ó, 5 vezes o h dividido por 2 também tem que dar 6. Então, eu concluo que h é 6 vezes 2, multiplicando em cruz, que é 12, dividido por 5, que então a gente conclui que o h é 2,4 metros. Então, a gente descobriu que esse pedacinho aqui ó, vale 2,4 metros. Mas a distância entre as duas bases, os dois lados paralelos, é esse h mais esse h, né? 2 vezes h. Então, é 2 vezes o h, que é 2 vezes 2,4, que dá 4,8 metros, que é a alternativa D. Tudo bem? Um outro tipo de quadrilátero, que tem um nome especial, são os trapézios. Os trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos, né? Não dois pares de lados paralelos, como o paralelogramo. Então, eles podem ser classificados de acordo com seus ângulos. Né? O trapézio, a gente pode chamar ele de trapézio isósceles. E ele vai ser um trapézio isósceles se ele tem ângulos da base congruentes e lados não paralelos congruentes. Né? Ou seja, ó, esse ângulozinho B é igualzinho ao ângulo C e esse lado aqui, BD, é igualzinho a esse lado EC. Quando isso acontece, a gente diz que o trapézio é isósceles. O trapézio escaleno quer dizer, né, isósceles quer dizer de dois, né, dois lados iguais. O escaleno são todos diferentes. Então, ó, os ângulos das bases e os lados não paralelos não são congruentes, né? Então, ó, a medida aqui do ângulo G é diferente da medida do ângulo H, a medida do ângulo I é diferente da medida do ângulo J, e essa base aqui, ó, IG, é diferente da base HJ, tudo bem? E o trapézio retângulo, ele precisa ter dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, conforme a figura aqui. Então, a medida do ângulo L é igual à medida do ângulo N, que é 90 graus. Então, ele precisa ter dois ângulos retos, tudo bem? E aqui nesse exemplo, ó, ele pede para a gente assinalar a alternativa incorreta. Então, ó, vamos verificar. A primeira ele diz, os trapézios têm um par de lados paralelos. Então, ó, a gente voltando aqui, ó, é a definição de trapézio. Ele tem um par de lados paralelos. Então, é verdadeira, né?
Ele quer achar incorreta, então não é essa alternativa. Ele diz que um trapézio isósceles tem dois lados e ângulos das bases congruentes. E aí, ó, de fato isso ocorre, né? Ele tem dois lados congruentes e ângulos das bases congruentes. Então, também é verdadeira. Ele diz que um trapézio retângulo tem dois ângulos retos, que a gente acabou de ver aqui, também é verdadeira. E ele diz que um trapézio escaleno tem ângulos da base congruentes. No trapézio escaleno tem que ser diferente os ângulos das bases, né? Então, essa é a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta seria a D. Tudo bem? Uma outra propriedade que nós podemos ver de trapézio é sobre a base média dos trapézios. Nós vamos chamar de base média do trapézio o segmento com extremidade nos pontos médios dos lados não paralelos, né? Então, no trapézio a gente tem dois lados paralelos e dois lados que não são paralelos. Nesses dois lados que não são paralelos, a gente vai lá e pega o ponto médio, né? O ponto que divide o segmento em dois lados, em dois pedaços de medidas iguais. Aqui, o ponto médio do segmento AD eu chamei de M, o ponto médio do segmento BC eu chamei de N. Quando a gente une esses dois segmentos, a gente vai ter um segmento MN que é paralelo às bases. E esse segmento a gente vai chamar de base média do trapézio, tudo bem? Uma propriedade que a gente consegue observar aqui é que essa base média é a soma das medidas das bases dividido por 2, né? Então, ela é a metade da soma das medidas das bases, tudo bem? Né? Então, ó, essa base MN, para a gente conseguir calcular ela, vai ser a soma da medida da base AB com a medida da base CD dividido por 2, tudo bem? Para a gente ver isso no exemplo, a gente tem o seguinte cenário. Um terreno com formato de trapézio isósceles ABCD foi dividido em duas partes, de maneira que EF é a base média do trapézio. É correto concluir que EF mede. Então, nesse trapézio, ele deu que uma base mede 120 metros e a outra base mede 180 metros. A gente sabe que a base média F é a soma das bases dividido por 2. Então vai ser 120 mais 180 metros dividido por 2. 120 mais 180 é 300. Dividindo por 2 dá 150. Então a base média F mede 150 metros, que é a alternativa B. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem alguns exercícios que são deixados para vocês tentarem fazer, e caso vocês queiram conferir a resolução, essas respostas podem ser encontradas lá no vídeo parte 2, tudo bem? Bom, esse exercício de fixação diz o seguinte, no primeiro exercício ele pede para assinalar os itens corretos, e aí os itens corretos, a gente pega, soma os itens corretos e coloca o valor da soma aqui, tudo bem? Então, no primeiro ele diz, a diagonal de um losango divide em dois triângulos isósceles. Será que isso é verdade? Então a gente volta lá nas definições de losango, né? A gente divide o losango ao meio e vê se a gente tem dois triângulos isósceles. A diagonal de um retângulo divide em dois triângulos retângulos. Então, ó, desenha aí um retângulo. Pega uma diagonal, vai dividir ele ao meio. A gente vai ter dois triângulos retângulos? A diagonal de um quadrado divide em dois triângulos retângulos e isósceles. Então a gente vai lá e pega um quadradinho, né? Que é um quadrilátero onde possui todos os lados iguais, com todos os ângulos de 90 graus, e dividir ele no meio. A gente vai ter dois triângulos. Esses dois triângulos são retângulos? São isósceles? Se sim, vai ser verdadeiro. Aí a gente soma os verdadeiros e coloca o valor da soma aqui, ok? O segundo exercício. Considere um quadrado cuja área é de 25 centímetros quadrados. A medida de sua diagonal é D. Então, ó, a gente sabe que num quadrado todos os lados são iguais. Então, ó, a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Que seria lado ao quadrado. Que número ao quadrado que dá 25? Então, a gente já consegue descobrir o valor do lado. E aí, ó, como os ângulos são retos, né? Dividindo ele ao meio, né? A gente vai ter a diagonal, a gente consegue utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a diagonal, para chegar em uma dessas alternativas, tudo bem? No terceiro exercício, diz o seguinte, a figura a seguir exibe um retângulo, ABCD, que é composto por 4 quadrados, né? Então a gente tem um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E ele pede para calcular o valor da razão AB por BC. E aí a ideia disso aqui, eu sei que quadrados têm todos os lados iguais, então a gente começa pelo pequenininho. Se esse pequenininho tem um lado, se eu chamar de x, esse outro aqui ó, é igualzinho ele, né? Porque eles têm um lado em comum. Então ele também mede x.
olha esse segundo quadrado aqui intermediário, né? Aqui mede x, então eu sei que o lado desse quadrado aqui mede 2x. E desse grandão, ó, que tem esse lado em comum com esse em comum. Tá vendo que eu consigo descobrir a medida de todos os lados em função de x? Assim eu consigo descobrir AB e BC e fazer esse quociente para chegar em uma dessas alternativas, tudo bem? O quarto exercício ele diz, no losango abaixo, nós temos dois ângulos que medem 120 graus, que são esses aqui. E o lado L, que mede 4 centímetros. Qual das expressões a seguir corresponde à soma das medidas das diagonais do losango? Então, ó, a gente vai ter que pegar e calcular, fazer as duas diagonais aqui nesse losango. Repare que nesse losango, se a gente traçar essa diagonal aqui, como aqui mede 120 graus, quando a gente traçar uma diagonal, a gente vai dividir esse ângulo de 120 graus ao meio, né? Então, ó, se aqui é 120 graus, quando a gente dividir ao meio, aqui vai ter só 60 graus e aqui 60 graus. Como a gente vai ter um triângulo, aqui também vai ter 60 graus. Então, os três ângulos desse triângulo formado aqui vai ser de 60 graus. Então, é um triângulo equilátero, né? Num losango, todos os lados são iguais. Então, ó, aqui vai ser 4, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Então, uma das medidas diagonais já descobri que é 4. Para a gente descobrir a outra, se a gente olhar metade só de uma diagonal, a gente vai ver que ela é a altura desse triângulo equilátero, que a gente consegue usar o teorema de Pitágoras para achar ela também, e assim achar a outra diagonal. E ele quer que a gente soma as duas medidas das diagonais, chegando em uma dessas respostas, tudo bem? Bom, nesses exercícios de tarefa, que vão ser enunciados aqui para vocês, e caso vocês queiram ver as respostas, podem ser encontradas lá no vídeo parte 3, tudo bem? Bom, nessa tarefa 1, ele diz, no paralelogramo ABCD, ele diz que o segmento CE é a bissetriz do ângulo DCB. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio, então esse ângulo DCE é igualzinho ao ângulo ECB. Então esses dois ângulos são iguais. Aí ele diz, sabendo que AE mede 2 e AD mede 5, qual é o valor do perímetro do paralelogramo? Perímetro é a soma de todas as medidas dos lados dessa figura. Então ele quer saber quanto mede AD mais DC mais CB mais BA, tudo bem? Só que a gente sabe que no paralelogramo o AD é igual ao BC e o AB é igual a DC. O AD ele já deu pra gente que mede 5, então concordam que só falta descobrir o CD ou o AB aqui? Então, ó, como ele já deu o valor de AE, basta a gente descobrir o valor de EB aqui nesse triângulo. Então, ó, a gente, como ele falou da bissetriz, então a gente tem que ver alguma propriedade sobre os ângulos para conseguir descobrir essa medida aqui, tudo bem? E assim a gente consegue concluir o exercício. No exercício da tarefa 2, ele diz, os lados de um losango medem 4 centímetros. E um de seus ângulos é 60 graus. Então, ó, se um dos ângulos é 60 graus, o oposto também é 60 graus. Né? Os adjacentes têm que ser suplementar a ele. Então, se aqui é 60, quem que eu somo para dar 180? 120. Então, sei que esse ângulo é 120 graus. Ele pede as medidas da diagonal menor e maior do losango. Né? E aí a gente faz o mesmo esquema, né? 120 graus. Divide ao meio, a gente vai ter 60 graus aqui. 60 graus aqui, 60 graus aqui, a gente tem um triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Se eu sei que aqui é 4, aqui também vai ser 4, que já é a diagonal menor. A diagonal maior, ó, a metade dela, é a altura desse triângulo equilátero. E a gente pode usar o teorema de Pitágoras para calcular. Tudo bem? E bom, no exercício 3, é uma questão invertida. Né? Ele quer que você elabore uma questão cuja respostas contenha essas seguintes palavras: quadrado, paralelogramo, losango e retângulo. Então, deixe sua imaginação aí fluir para você montar uma questão cuja respostas tem essas 4 palavrinhas. E lá no começo do vídeo a gente viu, né? Qual que é a relação entre quadrado, paralelogramo, losango e retângulo, né? Então você pode estabelecer essa relação entre eles para colocar nas respostas, tudo bem? E essas questões eram do vídeo de hoje, né? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!